Olá, pessoal! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar 4 histórias assustadoras de terror ao som de chuva, perfeitas para quem gosta de ouvir relatos enquanto relaxa ou simplesmente quer sentir aquele clima de tensão durante a noite. Antes de começarmos, peço que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com vocês. A monetização do nosso canal voltou. Quero agradecer de coração a todos que continuaram acompanhando, curtindo, comentando e apoiando o canal durante esse período. Esse apoio foi muito importante para que a gente continuasse firme. Agora que tudo voltou ao normal, vamos retomar nossa rotina e voltar a postar vídeos diariamente, como fazíamos antes. Muito obrigado por estarem aqui. Agora, vamos para os relatos. Quando eu era criança, minha família morava em uma região afastada, cercada por muito mato e poucas casas. Eu gostava de explorar aquele lugar, e apesar dos avisos da minha mãe, às vezes acabava indo mais longe do que deveria. Em uma tarde aparentemente normal, saí para brincar levando comigo apenas a pequena garrafinha de suco que minha mãe havia preparado antes de eu sair. Eu conhecia alguns caminhos e não imaginava que aquela tarde terminaria de uma maneira que eu levaria para o resto da vida. Depois de algum tempo andando, encontrei uma passagem entre as árvores que nunca tinha percebido antes. A curiosidade fez com que eu entrasse, acreditando que logo conseguiria voltar. O problema foi que, depois de alguns minutos, não reconhecia mais o lugar por onde havia passado. Tentei voltar, mas quanto mais procurava o caminho, mais perdida ficava. Comecei a chamar pela minha mãe e, como ninguém respondia, o desespero aumentou. Eu estava chorando e tentando encontrar qualquer ponto conhecido quando percebi um homem parado mais adiante. Ele não parecia fazer parte daquela região. Eu nunca tinha visto aquele homem antes, mas naquela idade não pensei imediatamente que pudesse existir algum perigo. Ele se aproximou e perguntou se eu estava perdida. Eu disse que sim, e contei que minha família estava procurando por mim. Ele falou que poderia me ajudar a encontrar o caminho. Então começou a caminhar comigo. Depois de algum tempo, porém, ele mudou completamente de comportamento. Em vez de me levar de volta, começou a me conduzir para uma parte ainda mais isolada do mato. Eu perguntava para onde estávamos indo, mas ele sempre respondia que estávamos quase chegando. Eu continuava segurando minha garrafinha de suco e, em determinado momento, ele pediu para beber um pouco. Entreguei, porque não imaginava que aquilo pudesse representar algum perigo. Depois que ele tomou o suco, devolveu a garrafinha para mim e continuamos andando. Pouco tempo depois, comecei a me sentir estranha. Minha cabeça ficou pesada, minha visão começou a ficar confusa e eu sentia uma vontade enorme de dormir. Achei que fosse apenas cansaço, mas o homem percebeu que eu estava ficando desorientada e passou a agir de uma maneira ainda mais assustadora. Ele me levou até uma pequena construção improvisada feita com galhos e palha de coqueiro. Era a mesma casinha que, anos depois, eu sempre lembraria como se tivesse simplesmente acordado dentro dela. Naquele momento, porém, eu ainda estava consciente, embora estivesse cada vez mais fraca e confusa. O homem entrou comigo e fechou parcialmente a entrada. Eu lembro de ter perguntado onde estava meu pai, mas ele não respondeu. Em seguida, aproximou-se de mim e começou a tentar me segurar. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo estava errado. Comecei a chorar e tentei me afastar, mas meu corpo estava pesado demais. Foi então que ouvi uma voz vindo do lado de fora. Era meu pai. Ele estava me procurando havia algum tempo, e seguindo minhas últimas marcas conseguiu chegar até aquela região. Quando percebeu o que estava acontecendo dentro da casinha, entrou imediatamente e partiu para cima do homem. Os dois começaram a lutar, e meu pai conseguiu afastá-lo antes que algo pior acontecesse comigo. Eu estava assustada demais para entender tudo. Lembro apenas de meu pai me puxando para perto dele e dizendo para eu ficar atrás dele enquanto enfrentava aquele homem. Pouco depois conseguimos sair dali e voltar para casa. Minha mãe ficou desesperada quando percebeu que havia alguma coisa muito errada com a bebida que tinha colocado na minha garrafinha. Foi somente depois que as autoridades investigaram o caso que descobrimos a verdade.
O homem não era conhecido pela minha família. Na verdade, ninguém daquela região sabia quem ele era. Ele nunca havia aparecido por ali antes, não morava nas proximidades e ninguém se lembrava de tê-lo visto circulando naquela área. A investigação descobriu que ele havia entrado na região naquele mesmo dia e que tinha escolhido aquele lugar justamente porque era afastado e possuía poucos moradores. Ele acabou sendo preso. Durante muito tempo, minha família tentou entender por que ele havia escolhido justamente a mim. Eu também carreguei essa pergunta por muitos anos, principalmente porque minhas lembranças daquele dia ficaram fragmentadas. Algumas vezes eu me lembrava apenas de estar andando pelo mato. Em outras, lembrava da casinha. E durante muito tempo, a única explicação que minha mente conseguia formar era que eu simplesmente havia me perdido e acordado naquele lugar. Hoje sei que não foi isso. Eu não acordei naquela casinha por acaso. Eu havia sido levada até lá. A bebida que minha mãe preparou para mim tinha sido alterada pelo homem, e meu pai chegou ao local em um momento que provavelmente mudou completamente o que teria acontecido naquele dia. O que mais me assusta é pensar que, quando eu era criança, eu acreditava que aquele lugar era apenas uma área de mato onde podia brincar livremente. Eu achava que conhecia cada caminho, cada árvore e cada clareira. Nunca imaginei que alguém que eu nunca tinha visto antes pudesse estar escondido justamente ali, esperando por uma oportunidade. Até hoje, quando penso naquela pequena casinha de palha de coqueiro, não consigo enxergá-la apenas como um abrigo abandonado no meio do mato. Para mim, aquele lugar representa o momento em que minha infância terminou de uma maneira que eu jamais deveria ter conhecido. E existe uma coisa que ainda me dá arrepios. Se meu pai tivesse chegado alguns minutos depois, talvez essa história tivesse terminado de uma forma completamente diferente. Quando eu tinha 18 anos, comecei a namorar uma garota que morava em um bairro vizinho ao meu. No início, tudo parecia normal. Ela era bonita, simpática e sempre demonstrava gostar muito de mim. Conversávamos todos os dias e passávamos bastante tempo juntos. Com o passar dos meses, ela começou a insistir para que eu dormisse na casa dela. A princípio, não achei nada estranho. Muitos casais fazem isso. No entanto, algumas coisas começaram a me incomodar. Eu havia descoberto que ela tinha um ex-namorado que ainda aparecia com frequência na casa dela. Eles eram vizinhos e, segundo algumas pessoas, mantinham contato constante. Sempre que eu perguntava sobre ele, ela desconversava ou dizia que não havia motivo para preocupação. Mesmo assim, algo não parecia certo. Um dos meus melhores amigos namorava a irmã dela. Por causa disso, eu acabava sabendo de algumas coisas que normalmente ficariam apenas dentro da família. De vez em quando surgiam comentários sobre discussões envolvendo o ex dela, mas ninguém parecia levar aquilo muito a sério. Certa semana, ela voltou a insistir para que eu passasse a noite em sua casa. Dessa vez ela parecia determinada. Disse que a mãe dela estaria fora, a irmã também não estaria em casa, e que seria uma ótima oportunidade para ficarmos juntos sem interrupções. Confesso que fiquei animado. Combinamos tudo para uma sexta-feira à noite. Passei o dia inteiro pensando nisso e me preparando para ir. Porém, quando a noite começou a cair, minha mãe ficou estranhamente inquieta. Ela andava de um lado para o outro dentro de casa, olhando pela janela várias vezes. Em determinado momento, ela entrou no meu quarto e disse algo que nunca vou esquecer. "Filho, não vai." Perguntei o motivo. Ela respondeu que não sabia explicar. Disse apenas que estava com um péssimo pressentimento. Segundo ela, havia algo errado naquela noite. Eu ri. Achei que fosse apenas preocupação de mãe. Mesmo assim, ela continuou insistindo. Quanto mais o horário se aproximava, mais nervosa ela ficava. Era como se estivesse desesperada para me convencer a permanecer em casa. Por alguma razão que não consigo explicar até hoje, comecei a ficar inseguro também. Talvez fosse a expressão dela. Talvez fosse o tom da sua voz. No fim das contas, decidi não ir. Mandei uma mensagem dizendo que não poderia comparecer e inventei uma desculpa qualquer.
Minha namorada pareceu irritada com a decisão. Ela respondeu de forma fria e encerrou a conversa rapidamente. Naquela noite, fui dormir sentindo que tinha decepcionado alguém, mas sem imaginar o que realmente estava acontecendo. Na manhã seguinte, fui acordado de maneira brusca. Alguém batia desesperadamente na porta da minha casa. Era meu amigo. Assim que abri a porta, percebi que algo estava muito errado. Seu rosto estava pálido e ele parecia completamente abalado. Antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ele disparou. Ela está no hospital. Meu coração disparou. Perguntei o que havia acontecido. Foi então que ele contou que minha namorada havia sido atacada durante a madrugada. Ela havia sofrido diversas facadas dentro da própria casa e estava internada em estado grave. Por alguns segundos fiquei sem reação. A notícia parecia impossível. Lembro de ter sentido uma mistura de choque, medo e confusão. Minha mente tentava entender quem seria capaz de fazer algo tão brutal. Poucas horas depois, a polícia identificou o responsável. Era o ex-namorado dela. Quando ouvi aquilo, pensei que fosse apenas mais um caso de ciúmes que havia saído do controle. Mas eu estava enganado. A verdade era muito pior. Durante as investigações, os policiais descobriram algo que parecia ter saído de um pesadelo. Depois de ser preso, o homem acabou confessando detalhes perturbadores sobre o que realmente estava planejado para aquela noite. Segundo o depoimento dele, o alvo principal nunca havia sido minha ex-namorada. O alvo era eu. Ele afirmou que os dois haviam elaborado um plano para me atrair até a residência naquela noite específica. A intenção era que eu chegasse quando a casa estivesse vazia e sem testemunhas. O motivo exato nunca ficou completamente claro. Algumas versões apontavam para obsessão, outras para manipulação emocional e conflitos antigos. O fato é que existia uma armadilha esperando por mim, mas eu não apareci. Quando percebeu que eu não iria, a situação saiu do controle. Ainda segundo a confissão, ele acreditou que ela havia falhado com ele. Em sua mente distorcida, ela não era mais confiável. Foi nesse momento que ele a atacou violentamente. Os investigadores ficaram chocados quando ouviram o restante da declaração. Ele teria dito que, mesmo que o plano inicial tivesse dado certo, minha ex também não sobreviveria. Segundo ele, após me eliminar, faria o mesmo com ela porque jamais confiaria em alguém capaz de participar de algo daquela natureza. Quando soube disso, senti minhas pernas enfraquecerem. Passei dias inteiros sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, imaginava o que teria acontecido se eu tivesse ignorado minha mãe e saído de casa naquela noite. Meu nome é Gabriela Dias, e essa é uma das lembranças mais assustadoras da minha infância. Quando eu era criança, dormia em um colchão no chão, ao lado da cama dos meus pais. Naquela noite eu estava acordada, sem conseguir pegar no sono. O quarto estava escuro e silencioso, iluminado apenas pela fraca luz que entrava pela janela. Eu havia passado o dia ouvindo histórias sobre o bicho-papão. Sem pensar muito, resolvi fazer uma brincadeira. Olhei para a escuridão do quarto e falei baixinho: "Bicho-papão, vem cá." Nada aconteceu. Então repeti a frase mais uma vez. Dessa vez, ouvi um barulho vindo debaixo da cama dos meus pais. Era um som estranho, como algo se arrastando lentamente pelo chão. Fiquei olhando sem entender o que estava acontecendo, até que vi uma figura saindo da escuridão. A criatura parecia uma cabra, mas havia algo errado nela. Seus olhos eram escuros, seus movimentos eram lentos e sua aparência era tão estranha que até hoje tenho dificuldade para descrevê-la. O pior veio logo em seguida. Ela olhou diretamente para mim e começou a falar. A criatura respondia às minhas perguntas e entendia tudo o que eu dizia. Eu estava completamente apavorada, mas não conseguia desviar o olhar. Quanto mais tempo passava, mais perto ela chegava. Foi nesse momento que entrei em pânico. Comecei a gritar com todas as minhas forças. Meus pais acordaram assustados e minha mãe acendeu a luz do quarto. No mesmo instante, a criatura desapareceu. Simplesmente sumiu. Meu pai procurou debaixo da cama, atrás dos móveis e por todo o quarto,
mas não havia absolutamente nada ali. Enquanto eu chorava, tentei explicar o que tinha visto. Contei que uma criatura tinha saído debaixo da cama e conversado comigo. Como era de se esperar, meus pais disseram que eu havia tido um pesadelo. Mas existe um problema nessa explicação. Eu tenho certeza de que estava acordada. Lembro perfeitamente do quarto, da posição em que eu estava deitada e do momento exato em que ouvi aquele barulho vindo da escuridão. Nunca mais vi aquela criatura novamente. Mesmo assim, depois daquela noite, nunca mais tive coragem de chamar pelo bicho-papão, porque uma parte de mim ainda acredita que algo respondeu quando eu o chamei. Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos e até hoje eu evito comentar sobre o assunto com muitas pessoas. Sempre que conto essa história, percebo o mesmo olhar de desconfiança no rosto de quem está me ouvindo. E sinceramente eu não posso culpá-las. Se outra pessoa chegasse até mim e relatasse exatamente os mesmos acontecimentos, provavelmente eu também teria dificuldade para acreditar que aquilo realmente aconteceu. O problema é que eu estava lá, sozinho, e sei exatamente o que vi naquela noite. Na época eu trabalhava como editor de vídeos freelancer. Grande parte dos meus clientes costumava enviar os materiais durante a noite. Então era bastante comum eu passar várias horas acordado revisando gravações, corrigindo problemas de áudio, ajustando imagens e preparando os arquivos para serem entregues no dia seguinte. Eu morava sozinho em uma casa simples, localizada em uma rua relativamente tranquila, e tinha improvisado um pequeno escritório em um dos quartos dos fundos. Era ali que eu passava praticamente todas as madrugadas diante do computador, geralmente tão concentrado no trabalho que acabava perdendo completamente a noção do horário. Naquela noite não havia tempestade, chuva ou qualquer condição climática que pudesse justificar os acontecimentos que vieram depois. Pelo contrário, o tempo estava estranhamente calmo. Não havia vento batendo nas janelas, não havia chuva no telhado e quase não se ouvia o movimento de carros na rua. A casa estava mergulhada em um silêncio tão profundo que qualquer pequeno ruído parecia muito mais alto do que realmente era. Eu estava acostumado a trabalhar durante a madrugada, então não era exatamente aquele silêncio que me incomodava. Naquele momento, tudo parecia completamente normal. Por volta das 2 horas da manhã, eu estava editando um vídeo enviado por um cliente quando percebi algo estranho no áudio da gravação. No começo, imaginei que fosse apenas algum problema técnico, talvez uma interferência ou um ruído que tivesse passado despercebido durante a primeira revisão. Voltei alguns segundos na linha do tempo e reproduzi o trecho novamente. Foi então que percebi uma voz masculina muito baixa e distante, quase escondida entre os outros sons da gravação. Não consegui entender o que ela dizia, mas tinha certeza de que parecia uma voz humana. Como eu trabalhava frequentemente com gravações de baixa qualidade, não dei muita importância ao ocorrido. Ajustei o volume, continuei trabalhando e tentei ignorar aquela impressão. Alguns minutos depois, porém, ouvi novamente algo muito parecido. Dessa vez, a voz parecia ainda mais clara, mas havia algo diferente. Quando retirei os fones por um instante, percebi que o som não vinha dos alto-falantes do computador. A voz parecia ter vindo de algum lugar dentro da própria casa. Parei imediatamente o que estava fazendo e fiquei sentado em silêncio, tentando descobrir de onde aquele som poderia ter vindo. Depois de alguns segundos, retirei completamente os fones e permaneci imóvel, prestando atenção a qualquer ruído. Não ouvi nada. A residência inteira parecia vazia, exatamente como deveria estar, já que eu morava sozinho. Mesmo assim, levantei da cadeira e comecei a verificar os cômodos, olhando atrás das portas, conferindo as janelas e até abrindo alguns armários maiores, embora soubesse que aquilo provavelmente não fazia sentido. Não encontrei absolutamente ninguém. Depois de alguns minutos, voltei para o escritório me sentindo um pouco ridículo com a situação. Talvez eu estivesse cansado, talvez minha mente tivesse misturado os sons da gravação com algum ruído vindo da rua ou da própria casa. Não havia motivo para acreditar que alguma coisa realmente estivesse errada. Então simplesmente voltei ao trabalho e tentei esquecer o episódio.
Cerca de 1 hora depois, resolvi fazer uma pequena pausa para preparar alguma coisa para comer. Quando cheguei à cozinha, no entanto, notei algo que me fez parar por alguns segundos. Uma das cadeiras da mesa estava completamente fora do lugar. Pode parecer uma coisa insignificante, mas eu sempre tive o hábito de manter aquela parte da casa organizada. Como morava sozinho, costumava deixar as cadeiras perfeitamente alinhadas depois de usar a mesa. Naquela ocasião, uma delas estava puxada para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Fiquei olhando para a cadeira durante alguns segundos, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez eu mesmo tivesse esbarrado nela mais cedo e simplesmente não me lembrasse. Talvez tivesse deixado daquela maneira depois de alguma refeição. Quanto mais eu pensava, mais percebia que não conseguia ter certeza de nada. No fim, empurrei a cadeira de volta para o lugar e tentei seguir minha rotina normalmente, mas uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era uma impressão difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse errada dentro daquela casa, embora eu não conseguisse apontar exatamente o que era. Voltei para o escritório e continuei trabalhando. Pouco antes das 3 horas da manhã, meu celular recebeu uma notificação de movimento detectado em uma das câmeras de segurança que eu havia instalado no quintal alguns meses antes. Aquilo chamou minha atenção imediatamente. Peguei o aparelho, abri o aplicativo e comecei a assistir à gravação. Nos primeiros segundos não havia absolutamente nada de estranho. O quintal estava vazio e a imagem permanecia praticamente imóvel. Então, de repente, uma figura apareceu no fundo da gravação. Era um homem caminhando lentamente pelo quintal. Ele não parecia estar correndo, não tentava se esconder e também não demonstrava qualquer preocupação com a possibilidade de ser visto pela câmera. Simplesmente atravessou a imagem em um ritmo tranquilo, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Meu coração disparou. Levantei da cadeira e corri até a janela que dava para os fundos da casa. Olhei para o quintal esperando encontrar alguém ali, mas não havia ninguém. A área externa estava completamente vazia. Voltei rapidamente para o celular e assisti à gravação novamente. O homem continuava aparecendo na imagem, atravessando o quintal como se tivesse realmente estado ali poucos instantes antes. Naquele momento, ficou impossível convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas cansaço. Peguei uma lanterna e comecei a observar a área externa através do vidro. Procurei por qualquer movimento, sombra ou sinal de que alguém ainda estivesse escondido por perto, mas não encontrei absolutamente nada. O quintal permanecia silencioso e não havia qualquer indício de invasão. Mesmo assim, tranquei todas as portas e janelas da casa e voltei para o escritório, mantendo o celular ao meu lado e prestando atenção a qualquer ruído que pudesse surgir. Durante quase 1 hora, não aconteceu mais nada. Aos poucos, comecei a acreditar que talvez aquele homem tivesse simplesmente passado pelo quintal e ido embora. Eu ainda estava nervoso, mas tentava convencer a mim mesmo de que a situação havia terminado. Então, o celular vibrou novamente. Era outra notificação da câmera. Abri a gravação imediatamente e senti o sangue gelar. Dessa vez, o homem estava muito mais próximo. Ele aparecia parado diante da porta dos fundos da casa. Permanecia completamente imóvel. E diferente da primeira gravação, agora parecia estar olhando diretamente para a câmera. Não conseguia enxergar claramente o rosto devido à baixa qualidade da imagem, mas a posição do corpo e da cabeça deixava a impressão de que ele sabia exatamente onde a câmera estava instalada. Fiquei observando aquela imagem durante vários segundos, sem conseguir decidir o que fazer. Então a gravação terminou. Levantei imediatamente e corri até a cozinha para verificar a porta dos fundos. Ela estava fechada e trancada. Olhei pela janela, mas o quintal continuava vazio. Não havia ninguém escondido próximo à porta, nem qualquer movimento entre os objetos espalhados pela área externa. Voltei para o escritório tentando controlar o nervosismo e decidi ligar para um amigo. Eu não queria permanecer sozinho naquela casa até amanhecer. Enquanto procurava o número dele no celular, uma terceira notificação apareceu. Dessa vez, quando abri a gravação, senti um frio percorrer todo o meu corpo. Durante alguns segundos,
Eu simplesmente não conseguia entender o que estava vendo. A imagem mostrava um corredor dentro da minha própria casa. Pensei que fosse algum erro do aplicativo, até perceber que aquela imagem vinha de uma câmera antiga instalada na garagem. Uma câmera que eu não utilizava havia meses. E havia alguém naquela imagem. Um homem estava parado no corredor interno que ligava a garagem ao restante da residência. Ele estava dentro da minha casa. Não estava no quintal, não estava diante da porta e não estava do outro lado de uma janela. A pessoa que eu havia visto nas gravações estava dentro da minha própria residência naquele exato momento. Meu primeiro impulso foi sair correndo. Peguei as chaves, o celular e deixei a casa pela porta da frente sem perder tempo para verificar qualquer outra coisa. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei imediatamente para a polícia. Enquanto aguardava a chegada da equipe, permaneci estacionado a alguns quarteirões da residência, observando de longe e tentando entender como alguém poderia ter entrado sem que eu percebesse. Quando os policiais chegaram, retornamos juntos até a casa. Eles fizeram uma busca completa em todos os cômodos. Verificaram os armários, os depósitos, os espaços atrás das portas e até mesmo o forro do telhado. Durante vários minutos eu acompanhei tudo de longe, ainda tentando processar o que estava acontecendo. No final da busca, eles não encontraram ninguém dentro da residência, mas encontraram algo que, de certa forma, foi ainda mais assustador. Na parte superior da garagem havia um pequeno espaço utilizado para armazenamento. Era um lugar apertado, pouco iluminado e que eu praticamente nunca acessava. Quando os policiais verificaram aquela área, encontraram sinais evidentes de que alguém havia permanecido ali por algum tempo. Havia garrafas vazias, embalagens de comida, cobertores velhos e diversos objetos pessoais meus que haviam desaparecido ao longo dos meses. Foi naquele momento que percebi a verdadeira dimensão da situação. Segundo os policiais, tudo indicava que alguém vinha entrando na propriedade havia bastante tempo. A pessoa provavelmente conhecia minha rotina, sabia quando eu costumava sair e poderia estar utilizando aquele espaço escondido para permanecer dentro da residência sem ser percebida. Alguns dos objetos que estavam ali eram coisas que eu havia procurado meses antes e simplesmente imaginei ter perdido. Nunca descobriram quem era aquele homem. As gravações também não ajudaram muito, porque as imagens eram escuras e apresentavam baixa qualidade. Não havia detalhes suficientes para identificar o rosto da pessoa. E depois daquela noite não houve nenhuma nova ocorrência que permitisse descobrir sua identidade. Poucas semanas depois, decidi vender a casa. Eu não conseguia mais entrar naquele lugar sem pensar que, em algum momento, enquanto eu dormia ou saía para trabalhar, alguém poderia estar escondido ali. A pior parte não era imaginar um estranho caminhando pelos cômodos durante a madrugada. O que realmente me perturbava era saber que aquela pessoa provavelmente já estava por perto muito antes daquela noite. Os objetos desaparecidos eram a prova disso. Aquela pessoa não apareceu de repente. Ela já conhecia a minha casa, conhecia meus horários, e de alguma maneira havia encontrado um lugar onde poderia permanecer escondida sem ser descoberta. Enquanto eu acreditava estar sozinho, alguém talvez estivesse observando meus movimentos e esperando o momento certo para entrar novamente. Até hoje nunca descobriram quem era o homem das gravações. Às vezes ainda penso naquela noite e me pergunto há quanto tempo aquilo estava acontecendo sem que eu percebesse. Talvez tenha sido apenas por algumas semanas. Talvez tenha durado meses. E essa é justamente a parte que mais me incomoda, porque existe uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Naquela madrugada, quando ouvi aquela voz pela primeira vez, eu estava completamente sozinho dentro de casa.